Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Maria Helena e hoje é o 16º dia do meu processo de transformação, do seu processo de transformação e por isso nós estamos aqui para pensar mais um pouquinho sobre essas transformações, né, que decidimos fazer em nossas vidas e graças a Deus, né, o Senhor tem nos abençoado, tem nos fazendo prosseguir. E hoje o tema, né, é reveja a sua fé. Como anda a sua fé? Reveja seu relacionamento com Deus e busque se conectar mais com Ele, através da sua palavra, da oração e do louvor a Ele. Procure um devocional para acompanhar, uma playlist para ouvir e marque encontros de oração com Deus. Isso é o que está aqui, escrito no meu caderninho hoje. E nada melhor, né, do que a gente rever aí como é que anda a nossa fé, se ela tá fraquinha ou se ela tá fortificada. Com a correria, né, a gente vai deixando as coisas para trás, mas como eu já falei, né, as nossas prioridades. E Deus tem que ser a nossa prioridade, sabe? Eu tenho muita dificuldade com isso, por isso que eu procuro estar atenta, assim. Eu sinto que eu não estou na qualidade que eu gostaria de ter do meu relacionamento com Deus. Eu queria que fosse melhor e eu estou buscando isso. Tem uma devocional que todos os dias sugere, né, versículo para eu poder ler e meditar, né? Eu tenho colocado versículos aqui para eu poder memorizar, para que a palavra de Deus esteja sempre na minha mente. Eu fiz uma playlist também aqui no canal de culto em casa e eu escolhi louvores realmente que exaltem ao Senhor, que não fale sobre mim, que não fale sobre meu irmão, mas que louve realmente a Deus, que diga quem Ele era, o que Ele fez e o que Ele faz, que exalte a Deus como Ele deve ser exaltado. E eu tive agora essa ideia dos encontros de oração. Marcar mesmo na agenda um horário para poder falar com Deus, para poder se encontrar com Deus. Eu vou incluir isso aqui na minha rotina. Porque às vezes, né, as nossas orações, sabe, parece que não passa do teto. Ah, acordei, orei. Ah, orei antes do almoço. Ah, orei antes de dormir. Mas parece ser só orações rotineiras, de pedir coisas para Deus e, ai Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e de é só pedir, né? Pede uma televisão, pede por proteção, agradece pelo almoço, mas assim, acaba ficando muito batido só essas orações. Então, é questão de intimidade, de você querer se encontrar com Deus, de você querer desabafar com Deus, e também, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o principal, de você falar para Deus, exaltar Ele, glorificar Ele, sabe? Independente da situação, independente de qualquer momento que esteja passando, mas de você reconhecer a grandeza de Deus, dar louvor a quem merece, Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, e passar esses momentos adorando Ele, falando quem Ele é, reconhecendo quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. E como que a fé é importante, né, na nossa vida, porque senão a gente fica perdido, a gente fica ao léu, a gente fica sem direção. E Deus tá aí justamente para isso, para nos direcionar, nos mostrar o melhor caminho, endireitar os nossos caminhos, que tem sido falho, né? E o dia de hoje é para isso, para a gente
rever, né, como que a gente tem levado a nossa vida espiritual. Ah, tá, tenho ido à igreja, tô lá todos os dias, mas cada hora eu tô fazendo uma coisa, não paro para prestar atenção, tô com o celular na mão, não, sabe? É uma coisa assim, acaba sendo uma coisa rotineira. E aí, às vezes a gente acha que com essas coisas está agradando a Deus, só porque a gente está lá, tá fazendo, tá, sabe? Eu já passei muito por isso, vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu já passei muito por isso e eu só ia para a igreja para fazer alguma coisa. E eu falava, eu não posso faltar porque hoje eu tenho que fazer isso. E ir à igreja não é sobre isso. É maravilhoso servir a Deus? É maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso ajudar na obra, você se colocar à disposição. Isso tudo é muito maravilhoso. Só que a gente tem que ter cuidado para que essas coisas não tomem um lugar de Deus, apesar de estar dentro da igreja. Você tem que ter seu momento, você tem que ter seu momento de ouvir a palavra, você tem que ter seu momento de louvar, você tem que ter seu momento de orar. Não só lá, né? Em casa também, mas tô falando em relação quando você diz que frequenta a igreja, que está na igreja, mas está lá só, né? Esqueci como é que é a palavra, mas só entregando, não recebendo de Deus. Então isso é muito, muito complicado. Então, é um momentozinho aí do dia de hoje para a gente pensar como que tem sido isso. E para quem não é da igreja, né, também pensar, para quem não é evangélico, né, católico, para repensar um pouquinho como que você tem se dedicado a Deus, porque religião a gente respeita de todo mundo, mas nós temos o mesmo Deus, o mesmo Criador, né? Então, nós, independente disso, a gente pode falar com Deus. Deus está aberto para ouvir as nossas orações, receber o nosso louvor, independente de em que templo, né, você esteja. Mas que em casa você tire esse tempinho para poder marcar um encontro com Deus, para poder cantar um louvor a Ele e para poder ler um pouquinho da Sua palavra, porque assim, a Bíblia diz que a gente erra porque a gente não conhece, né, a palavra de Deus, porque a gente não busca conhecimento. Então a gente tem que buscar conhecimento e nada melhor do que percorrer, né, a Bíblia para que a gente entenda os planos de Deus e suas vontades, né? Desde a queda de Adão, Deus já tinha prometido alguém para nos livrar do pecado, da morte eterna, que é Jesus. E durante toda a Bíblia, cada momento da Bíblia conta um pouquinho dessa história de que viria alguém que faria isso por nós. E quando chega no Novo Testamento, né, que começa a contar sobre o nascimento de Jesus, a sua história, os seus milagres, o seu chamado. E aí tudo se concretiza ali, em Jesus. Em Jesus e também nos relatos, né, dos primeiros relatos, né, da história da igreja. Então, tá na Bíblia. Então, é só a gente abrir e começar a ler, começar a entender, buscar algum estudo. A gente se abrir mais, né, para fortalecer a nossa fé. Porque, assim, quando a gente tá vivendo, não tá, a nossa fé vai, sabe, parece que vai diminuindo, parece que vai perdendo a força. E aí a gente só lembra de percorrer a Deus quando a gente está passando por alguma dificuldade, né? E a gente não deve agir dessa forma. A gente tem que buscar a Deus com a mesma intensidade quando as coisas estão boas, quando tá tudo bem, do que só quando as coisas estão ruins. Então eu quero rever isso daí e eu quero que essa parte da minha vida melhore, que ela se transforme também, assim como as outras áreas têm se transformado. Eu espero que isso também aconteça com você. Então, esse foi o 16º dia. Amanhã a gente se vê novamente aqui. Como eu falei, agora falando um pouquinho sobre o canal.
Samuel já tem uma semana que tá em casa, então eu perdi um pouco a rotina aqui das coisas com ele em casa, porque a demanda é maior e ele tem acordado mais cedo. Tô aqui gravando baixinho para não acordar ele. E eu não sei se eu vou conseguir gravar os vídeos rotineiros daqui do canal, mas o daqui do propósito eu vou me esforçar muito para que estejam todos os dias aqui às 18 horas, tá bom? E eu comecei aqui também gravar o vídeo do propósito de geração da cozinha, então vocês aguardem aí que em breve eu vou postar, tá bom? Fique ligadinho aqui no canal, eu aguardo vocês nesses vídeos e nos vídeos que já estão aqui, mas que não estão com boas visualizações, né? Não sei que tem. Não sei, do nada que as visualizações abaixaram para bastante, então eu vou procurar rever também isso. Vejo nessa correria aqui que eu tô, de todo dia fazer alguma atividade para Samuel, das férias, não deixar ele só no celular, né? Não deixar ele ocioso. Aí eu tô na correria, mas eu vou ver o que eu posso fazer, porque o canal foi uma fonte que me ajudou bastante a voltar, assim, a ficar mais ativa, a minha mente mais ativa, e não só ficar no luto. Então, é o meu xodozinho e eu não quero desistir daqui do canal e dos vídeos não, tá bom? Então espero vocês lá, espero vocês amanhã aqui, novamente às 18 horas. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.